Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista na Vila Americana, em Curitiba, e essa é uma aula sobre o livro de Números. É a segunda aula, continuando as nossas aulas presenciais que foram interrompidas temporariamente, mas sejam todos bem-vindos e se você não esteve na aula anterior, não fique preocupado, você vai conseguir acompanhar essa aula tranquilamente. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o livro de Números e sobre os capítulos que nós vamos ver hoje, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor amado, Pai de misericórdia, muito obrigada por mais essa oportunidade que nós temos de aprender da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo sobre mim nesse momento, para que eu possa transmitir a Tua palavra para os que estão assistindo e que o Teu Espírito venha nesse momento sobre cada um dos que estão assistindo também, Senhor, para que eles creiam, para que eles entendam e para que eles pratiquem a Tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre o livro de Números, especificamente sobre alguns acontecimentos que tiveram o seu acontecimento, né, entre os capítulos 11 e 20 do livro de Números. Antes de começar, vamos dar uma recapitulada sobre o que é o livro de Números? Bom, deixa eu pegar aqui meu material. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Ele fala sobre a travessia do povo hebreu no deserto. Eles percorreram uma distância de mais ou menos 250 quilômetros, que pelo que a gente entende, a pé poderia ser percorrida em 11 dias, mas levou 38 anos. E eles usaram esse trajeto aqui, olha, do Monte Sinai até o deserto do Egito, até o que na época se chamava de Transjordânia, que hoje é equivalente ao país da Jordânia. Nesse livro também a gente vai dar ênfase, a gente vai tirar algumas lições sobre a questão das reclamações. A gente vai ver um pouco sobre as punições divinas que aparecem nesse livro, sobre as bênçãos e a provisão do Senhor para o seu povo, sobre a questão da adoração e da fé. E, finalmente, o que é que a gente pode aprender com isso? Eu sempre falo para os meus alunos na sala que a gente deve olhar para a Bíblia e ver mais do que um livro antigo, mais do que um livro que simplesmente foi escrito há muito tempo atrás, para um povo numa terra muito distante, e olhar assim simplesmente como um pedaço de história, um pedaço empoeirado de história. A Bíblia é a palavra viva do Senhor. O que isso significa? Significa que ela tem um significado que ela transcende o tempo. Ela foi escrita relatando muitas vezes, ou até sendo direcionada, dirigida para um certo povo, num certo lugar, mas essas lições elas ultrapassam o tempo da história e chegam até nós hoje. Então hoje, um jovem brasileiro, uma pessoa do século XXI, como eu, como você, temos muito que aprender com algo que aconteceu há milhares de anos atrás, num lugar muito distante, lá no deserto do Egito. Então, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Bom, eu não vou poder ler para vocês todo o conteúdo dos capítulos 11 a 20, que é o que nós vamos dar uma olhadinha hoje. Eu sugiro que você leia a Bíblia, porque afinal de contas todo cristão deve e precisa ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, para compreender melhor o que é que Deus revelou sobre si mesmo e sobre o seu relacionamento com a humanidade. Mas eu vou dar uma passadinha rápida e a gente vai ver o seguinte. Alguns acontecimentos marcantes. No capítulo 11, acontece o seguinte. Eles estavam no deserto, tinham acabado de ser libertados do Egito, estão andando pelo deserto. No deserto, como você sabe, o próprio nome já diz, não tem nada, só tem areia. Quase não chove, quase não tem vida vegetal, muito difícil de encontrar água, mais difícil ainda de encontrar comida. O que é que Deus faz com esse povo todo, que eram mais de 600 mil pessoas, andando a pé num deserto? Ele provê sustento para essas pessoas. Deus manda, na hora do orvalho, uma coisinha que eles não sabiam o que era, então eles chamaram de maná.
Maná significa literalmente o que é isso. E o maná que Deus mandava era como se fossem umas bolinhas, umas sementinhas duras que ficavam sobre o chão, cobriam o chão, e que as pessoas colhiam, né, catavam, e depois elas socavam em pilões, faziam uma espécie de farinha, e com essa farinha eles faziam pães. E aí comiam e se alimentavam. Então veja que nesse livro a gente consegue ver muito as bênçãos e a provisão de Deus. Deus tirou o povo da escravidão do Egito de uma maneira milagrosa, sobrenatural, grandiosa, maravilhosa. Teve as 10 pragas, teve a travessia do Mar Vermelho que se abriu, um monte de coisas fantásticas que eles viram com os próprios olhos acontecendo na frente deles. Lembre-se disso. Mas aí, depois de um tempo, lá no capítulo 11, o povo começa a reclamar. Eles começam a reclamar do maná e dizer que eles estão enjoados de comer aquilo todos os dias e que eles estão com muita vontade de comer carne. Acompanha comigo. A minha Bíblia está na tradução chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma tradução com palavras mais simples, mais fáceis de entender. É a mesma Bíblia, não se preocupe, só que ela tem algumas palavras um pouco mais modernas ou mais simplificadas. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí, na sua casa, pelo smartphone, pela Bíblia de papel, como você quiser. Capítulo 11, então, a partir do versículo 4, diz assim: Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. O povo está com saudade da escravidão no Egito. Está com saudade da comida de lá. Está com saudade de estar lá. O povo está desprezando a libertação provida por Deus. Veja que o problema não é ficar com vontade de comer carne. O problema é a motivação no coração deles. Por causa da vontade de comer uma coisa diferente, eles desprezam a grandiosidade do milagre feito por Deus na vida deles. Eles desprezam a libertação da escravidão. Veja se pode uma coisa dessa. Como é que pode você ter saudade de ser escravo por causa de carne? Estranho, né? Vamos seguindo em frente. Moisés, que é o líder do povo, vai orar para Deus, vai pedir ajuda de Deus e falar: Ó, Senhor, é o seguinte, esse povo tá com vontade de comer carne, nós estamos no meio do deserto, não tem nenhum animal pra gente caçar, não tem nada aqui, eu não sei o que fazer. O que eu faço? E agora? Como é que eu vou dar carne para esse povo? Eles não param de encher minha cabeça todo dia, toda hora. Quero carne, quero carne. E agora? Aí, Deus disse o seguinte: versículo 16. O Senhor respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Puxa vida, hein? Deus disse assim: vocês querem carne?
tá bom, vocês vão ter carne. E não vai ser um pouquinho, não, vai ser bastante. Vai ser tanto que vocês vão ficar até com nojo de tanta carne que vocês forem comer. E vejam o seguinte, vocês desprezaram o milagre do Senhor. Vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Essa é a parte que pega. Moisés até fica na dúvida. Ele fala assim, Senhor, estou levando 600.000 homens e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Moisés olha para aquela multidão. Veja que ele fala 600.000 homens. Naquela época, somente os homens eram contados na população, né? Mas veja, então, tinha 600.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Tinha uma galera de gente ali. E ele fala, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Olhando aqui, só tem areia, só tem deserto. Onde é que o Senhor vai arranjar tanto peixe, ou ovelha, ou vaca, ou todos eles juntos combinados para dar de comer para essa gente toda por um mês? E aí Deus responde no versículo 23. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés, será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Muito bem. Lá no versículo 31, diz assim, de repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, de todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Então veja qual é o problema que o livro de Números coloca pra gente. O problema não era ficar com vontade de comer carne e salada. O problema era zombar, era questionar, era desprezar e menosprezar a salvação que Deus tinha dado para aquele povo, de tirar eles do Egito, de fazer todas aquelas maravilhas, aquelas coisas fantásticas, maravilhosas, e de prover para eles no deserto. Quando eles tinham sede, Deus dava água. Quando eles tinham fome, Deus dava o maná. E ainda assim, eles tinham a capacidade, o atrevimento de questionar e de zombar e de dizer assim, ai, que saudade do Egito, lá tinha cebola. Puxa vida, hein? Que coisa. Prosseguindo. No capítulo 12, tem um outro acontecimento que também vai ilustrar pra gente todo essa ideia que a gente está vendo de reclamação, punição, provisão. Vai vendo. Capítulo 12 é o seguinte, os irmãos de Moisés, ele tinha uma irmã chamada Miriam e um irmão chamado Arão. De repente dá na cabeça deles de questionar a liderança de Moisés. Veja, Moisés foi levantado por Deus. O próprio Deus se apresentou para ele e colocou ele como líder sobre o povo. Não foi ideia de Moisés. Moisés não se autoproclamou, ele não acordou um dia de manhã e falou assim, acho que vou liderar o povo hebreu. Não, pelo contrário, ele até quis fugir e Deus não deixou. Moisés falou assim, eu não sei falar direito, manda outra pessoa. E Deus falou, não, Moisés, é tu mesmo, é você que vai lá. E aí Miriam e Arão resolvem que não, que Moisés não é para ser o líder. Eles acham que eles fariam um trabalho melhor. Então tá, eles criticam e questionam a liderança de Moisés, e aí Deus se manifesta na tenda do encontro, a tenda sagrada, onde Deus manifestava a sua presença, e ele confirma diante deles a liderança de Moisés. E fica irado contra Miriam e acomete ela com uma doença que a Bíblia chama de lepra. Pode ser a lepra verdadeira ou pode ser algum outro tipo de doença de pele, que naquela época todas as doenças de pele eles chamavam de lepra.
E Arão fica apavorado de ver Miriam branca, a palavra diz que ela ficou branca como a neve, toda acometida de doença. Ele fica apavorado, ele diz assim, não, me perdoa, foi um engano, não, né? A gente cometeu aqui uma loucura, veja bem. E ele fala assim para Moisés, Moisés, ora para Deus curar isso daí, porque Deus é livre. E aí Moisés ora para Deus e Deus fala que Miriam vai ficar em isolamento e ainda acometida da doença por 7 dias. E depois de 7 dias ela será curada, que é para ela aprender. Veja, há uma questão didática aí. É para ela aprender que não se questiona as ordens de Deus. A gente já vai ver sobre isso daqui a pouquinho. De repente você está perguntando assim, nossa, não posso nem fazer perguntas? Questionar e fazer perguntas são coisas diferentes. Fica ligado aí. Próximo, capítulo 13. Então, quando Deus tira o povo do Egito, ele promete para esse povo que eles vão ser enviados para uma outra terra, que é a terra de Canaã, onde ali eles vão ter a terra. Ou seja, eles não vão estar mais debaixo de um faraó ou de um outro governante de um país estrangeiro. Eles vão ter o próprio país, o próprio lugar onde o povo hebreu vai se estabelecer e viver em paz e em segurança. E vai ser uma terra fértil, eles até usam a expressão terra que mana leite e mel. Então, quando eles chegam perto dessa cidade, que é Canaã, essa cidade está ocupada, já tem gente morando ali. Deus prometeu na sua palavra que eles iam conseguir expulsar os habitantes daquela terra e tomar Canaã para si. Deus manda Moisés enviar espiões ou espias, né, pessoas, batedores, para observar a terra e ver como é a terra que Deus prometeu para eles e voltar com um relatório. Veja bem que era apenas para ver a terra, era apenas para ver como é que era, para dar aquela olhadinha e dizer, ó, é joia mesmo, como Deus prometeu. E quando eles voltam, eles têm realmente 2 notícias, uma boa e uma ruim. Eles chegam para o povo e falam assim, gente, beleza, a terra é mesmo tudo aquilo que Deus falou. Olha, ela é frutífera, ela é fértil, tem uns cachos de uva gigantes, é uma coisa linda, tem de tudo, é fantástica, é maravilhosa, é tudo de bom. A má notícia é que os habitantes que já estão ali, eles são muito grandões para nós, e eles são muito fortes, e a gente não vai dar conta não. Xiii, deu ruim. O que acontece? Quando eles dão essa má notícia, todo o povo que está escutando fica apavorado e entra em pânico. E fala assim, meu Deus, e agora? Nós nunca vamos conseguir derrotar esse povo que já está na terra de Canaã. Porque eles são grandões, porque eles são fortes, porque eles são poderosos. E agora, o que nós vamos fazer? Não vamos mais lutar não. Deixa pra lá. E aí o povo reclama de novo, dizendo, ai Senhor, por que o Senhor tirou a gente do Egito e trouxe a gente para cá, se era pra gente morrer aqui no deserto, diante desse povo grandão e poderoso que nós não vamos conseguir derrotar. Aí os únicos 2 que acreditam nas promessas, na palavra de Deus, são Josué e Calebe. Eles falam, gente, Deus prometeu, ele disse que era pra gente ir lá sem medo, que ele ia dar a vitória pra gente, a gente vai conseguir tomar posse dessa terra. Vocês lembram? Deus falou isso, Deus disse isso, vocês estavam lá. Mas o povo não acreditou, o povo preferiu ficar com o seu medo e o seu pânico e duvidar da palavra do Senhor. Resultado? Foram derrotados e não conseguiram tomar Canaã. Próximo acontecimento, lá no capítulo 16. Mais uma vez a liderança de Moisés é questionada. E vamos ter 3 homens aqui, Corá, Datã e Abirão. Eles vão recrutar mais 250 homens pelo acampamento e vão peitar Moisés. Vão falar assim, escuta Moisés, quem que mandou você ser o líder do povo aí? Você não está fazendo um bom trabalho, você trouxe a gente aqui nesse deserto, as coisas estão dando errado, não conseguimos entrar em Canaã, a culpa é sua. É o seguinte, nós vamos liderar o povo. O que Moisés faz? Clama ao Senhor e fala assim, Senhor, resolve essa parada aí pra gente. Quem que é para ser o chefe do povo? Mostra, Senhor, para eles que estão questionando e para todo mundo ver qual é a decisão do Senhor. O que acontece? Deus manifesta sua presença mais uma vez e ele confirma a liderança de Moisés. E fica irado
contra Corá, Datã e Abirão e os outros 250 que foram recrutados por terem colocado em dúvida a palavra de Deus, porque foi Deus mesmo quem chamou Moisés para ser o líder daquele povo. O que acontece? Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor, na sua ira, matar esses homens de uma maneira comum e natural, as pessoas podem pensar que é uma coincidência. Simplesmente aconteceu uma coincidência e eles acabaram morrendo. Mas se o Senhor fizer algo de uma maneira assim extraordinária, de uma maneira maravilhosa, as pessoas vão ver e vão saber que realmente foi o Senhor que agiu. E ele mal tinha acabado de falar, e essa coisa maravilhosa e extraordinária acontece. Maravilhosa e extraordinária eu digo no sentido de algo assim que chama muito a atenção. O que foi? O que aconteceu? Deus mandou que cada um ficasse na porta da sua tenda. Era um acampamento, eles moravam em tendas, cada um ficasse na porta da sua tenda e observando o que ia acontecer. E nisso, um buraco, uma fenda se abre no chão, exatamente embaixo das tendas de Corá, Datã e Abirão, sugando eles e as suas famílias e os seus pertences todos para debaixo da terra. A terra os engole, o pessoal sai gritando em pânico, falando: meu Deus, agora a terra vai engolir a gente também. Mas não, engoliu somente esses. E depois Deus manda fogo para consumir os outros 250 homens que foram recrutados por esses 3. O que a gente vai ver então nessas lições? O que essas passagens ou esses acontecimentos têm em comum? Bom, você pode ver aqui a questão das reclamações. Veja, quando eu falei assim que perguntar e questionar são coisas diferentes, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode até ver no livro de Números, Moisés vai pedir ajuda para Deus e vai falar aquilo que eu comentei já. Senhor, eles estão me pedindo carne. Como é que eu vou dar carne para esse pessoal? O que eu posso fazer por eles? Eu estou perdido, eu não sei. Me ajude. Mais ou menos. Não foi exatamente com essas palavras, mas a Bíblia conta que foi assim. Então você perguntar, você se queixar, você pedir ajuda, você olhar para Deus e falar assim: Senhor, e agora? Isso tudo não é pecado. Você pode fazer isso, você deve fazer isso, você deve buscar as respostas em Deus nos seus momentos de dúvida, de dificuldade, de não saber o que fazer, aquela encruzilhada da vida que a gente chega e não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai para frente, se vai para trás. Você olhar e dizer: Senhor, eu tô perdido, me ajude, eu não sei o que fazer. Questionar já é colocar em dúvida, é uma outra coisa, é diferente de você fazer uma pergunta, né? Você pergunta assim: e agora? Ou o que é que eu faço? O que o senhor quer que eu faça? Eu não entendi, mostra para mim, confirma para mim. É muito diferente. Quando você questiona, você está pondo em dúvida. Quando você questiona a Deus, você está pondo em dúvida a palavra dele. Você está diminuindo Deus, tirando ele do seu poder e da sua soberania e colocando ele no mesmo patamar de um ser humano. Veja bem, mesmo uma pessoa muito legal, íntegra, honesta, sábia, inteligente, ainda assim ela pode cometer erros. E ela vai cometer erros. Por quê? Porque ela é só um ser humano. Existem informações que ela não tem conhecimento, por exemplo. Existem fatores que estão fora do seu controle. Então, quando uma pessoa faz uma promessa para você, corre sim o risco dela não conseguir cumprir, mesmo que ela queira, mesmo que ela tenha boas intenções e que ela não tenha o costume de mentir. Então, mesmo nesse caso, que é o cenário ideal, né, de uma pessoa ponta firme, como a gente diz, corre o risco das coisas darem errado. Uma pessoa pode cometer um engano, enfim, como a gente já falou aqui. Mas Deus, ele não é uma pessoa, ele é diferente. Deus sabe todas as coisas, está no controle de tudo, a sua palavra é 100% verdadeira e 100% confiável. Ele não erra, ele não mente, ele não se engana. Tudo acontece debaixo da autoridade de Deus. Ele está no controle do universo inteiro. Então, quando Deus faz uma promessa, a gente não deve tratar as promessas de Deus da mesma maneira que a gente trata a promessa feita por uma pessoa. A gente não deve pôr em dúvida do tipo assim: será que ele vai conseguir cumprir?
Como Moisés perguntou, Senhor, onde o Senhor vai arranjar tanta carne para esse pessoal? Vai ter tanta vaca, tanta ovelha, tanto peixe assim? E Deus fala para Moisés, ô Moisés, com quem você acha que você está falando? Você acha que eu tenho tão pouco poder assim? Fica olhando, meu filho, você vai ver. E ele faz uma coisa que não tinha passado pela cabeça de Moisés, né? Moisés falou da vaca, da ovelha, do peixe, esqueceu das aves. E como é que as aves iam fazer? Deus mandou um vento, mudou a rota das codornizes para que elas viessem e caíssem ali no deserto. Veja que Deus comanda a história, comanda a natureza, comanda os homens, os animais, tudo, tudo conforme os seus planos e conforme a sua soberania. Veja também que o povo pediu carne e Deus deu. Só que o povo pediu carne de uma maneira zombeteira, ficando com saudade do Egito. Seria muito diferente se o povo tivesse, por exemplo, clamado ao Senhor e falasse assim, Senhor, muito obrigado por esse maná que o Senhor nos dá todo dia, aqui no deserto onde não tem nada. Esse maná tem sido o nosso pão, literalmente, tem sido o nosso pão de cada dia. Mas nós estamos assim com vontade de comer algo diferente. O Senhor poderia, por favor, pela sua graça, nos dar uma alimentação um pouco diferente, talvez carne? Veja que isso seria assumir uma posição humilde, de adoração e de reconhecimento pelo que Deus estava fazendo na vida deles. Mas não, a forma como eles reclamaram, como eles expressaram a sua vontade de comer carne, foi uma forma de que eles desprezaram. Veja, na minha tradução aqui da Bíblia não fala, mas em outras traduções aparece o seguinte, quando eles dizem, nós só temos esse maná, em outras traduções diz, nós só temos esse maná miserável. Eles desprezam a única fonte de alimentação que eles tinham. Eles chamam de miserável. É como se a gente fosse falar numa linguagem assim mais moderna, como se eles falassem assim, só tem essa porcaria aí pra gente comer. Era o que eles tinham. Deus mandava do céu uma coisa que eles chamaram de o que é isso? Maná. Porque eles não sabiam, nunca tinham ouvido falar daquelas sementinhas. Era algo novo, espantoso e feito para eles. Mostrava o cuidado de Deus sobre a vida deles. E eles tiveram o atrevimento e a temeridade de questionar, de colocar em dúvida o amor de Deus por eles. E de sentir saudade, ousar sentir saudade de uma época de escravidão, de opressão e de jugo pesadíssimo que havia sobre eles. Eles se esqueceram completamente da escravidão do que eles sofriam no Egito. Eles lembravam só do que eles tinham para comer. Não é triste isso? E não é revoltante também? Então veja que Deus se ira não porque eles tiveram saudade de comer carne ou vontade de comer carne, e Deus se irou nas outras passagens, não porque alguém talvez pensou assim, será que Moisés está fazendo um bom trabalho? Será que é isso mesmo? Não, Deus se ira contra aquilo que é injusto, contra aquilo que é zombeteiro, contra aquilo que é desrespeitoso contra ele, e quando a gente é ingrato. Veja que em todos esses momentos existe a questão da adoração e da fé. A coisa vai ruim, o povo corre para Moisés, o mesmo Moisés que eles questionaram a liderança, lembra? Eles tinham acabado de questionar a liderança e quando a coisa dá ruim, eles correm para Moisés e falam, Moisés, ora para nós, intercede junto a Deus porque Ele te escuta, para que as coisas aqui voltem ao normal. Aí voltou ao normal Miriam, que foi curada, a família de Corá foi eliminada, mas o resto do acampamento permaneceu. Quer dizer, não é uma coisa interessante, engraçada? Quando a coisa fica ruim, o pessoal corria justamente para aquele a quem eles estavam botando em dúvida e questionando. E Moisés não se abalava. Ele falava assim, Senhor, estão aqui questionando a minha liderança. Eu sei que foi o Senhor que me pôs aqui, mas mostra para eles. Mostra a tua vontade para eles. Aí nós vemos também na postura de Moisés uma postura nossa, que nós devemos colocar. Quando as coisas vão mal, então, primeiro, o que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, a gente tem que aprender que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ele não se engana, não mente e não erra, nunca. Se ele falou que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. Se ele falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. E se ele falou que você é amado, é porque você é amado.
Se ele falou que ele está contigo, é porque ele é contigo. Então nós devemos levar a sério tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não devemos questionar as ações e as ordens e as promessas de Deus, porque Ele é verdadeiro, Ele é 100% verdadeiro. O que mais que nós podemos aprender com isso? Que como Moisés, nós devemos levar as nossas súplicas, as nossas dúvidas, as nossas perguntas para Deus e os nossos problemas. Não é pecado você ficar sem saber o que fazer numa situação. Isso acontece o tempo todo. Não é pecado nem mesmo você ter medo. Você pode colocar como a questão de Canaã. O pessoal fala assim, olha, Senhor, a gente olhou a terra, ela é ótima, mas tem uns inimigos lá. O Senhor está mesmo com a gente? Rei Davi fez isso. Em outras passagens aparece ele consultando a Deus e falando assim, Senhor, o Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos? O Senhor quer que eu vá nessa guerra mesmo? Confirma para mim, é para eu ir? O Senhor está mandando? Vamos lá? E Deus vinha e confirmava. Ou dizia, não vá agora. Ou às vezes dava até a estratégia, pegue metade do pessoal e põe na frente, metade põe atrás, faz assim. E aí Davi cria naquilo que Deus falava e ia lá e era vitorioso. Então o povo, eles podiam até ter esse medinho, mas não consultaram a Deus. Não foram buscar do Senhor a resposta e a confirmação da sua promessa e dizer, Senhor, o Senhor prometeu, a gente viu, a terra é realmente tudo aquilo que o Senhor falou que seria, mas a gente viu um pessoal meio grandão ali. Senhor, dá mais uma confirmadinha, vamos lá com a gente, vamos, dar essa força para nós. Eu creio que não teria tido nenhum problema se eles tivessem feito isso. Qual foi o grande problema? Porque eles não entraram na Terra Prometida naquele momento e foram conseguir entrar só anos depois. E por que ninguém daquela geração, não sei se você sabe disso, ninguém dessa geração que teve medo e que duvidou entrou na Terra Prometida. Apenas Josué e Caleb, que foram os únicos dois que acreditaram e que chamaram o povo e falaram assim, gente, Deus prometeu, vamos lá. Deus deixou passar anos, morreu todo aquele pessoal, ficou só Josué e Caleb, e aí a nova geração é que entrou em Canaã. Por quê? Porque aí eles creram na palavra de Deus, falaram, Deus falou que a gente vai vencer, então vamos lá. Então veja que o que a gente pode aprender com tudo isso é que nós devemos levar tudo para Deus, suplicar, orar, agradecer e não duvidar. O principal que eu vejo nessa mensagem para os nossos dias de hoje, nesse exato momento específico que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo, é que nós não devemos deixar o pânico tomar conta de nós. O pânico, ele cega a nossa fé. Então Deus disse que está agindo e que vai agir sobre a vida da nação, sobre a vida do mundo, sobre a sua vida em particular. E se Ele disse, é porque realmente isto vai acontecer. Você não deve deixar que o medo e o pânico e a dúvida tirem a fé do seu coração. Essa é a grande lição que eu vejo nessas passagens de Números. Ali o povo sentiu medo, ali o povo questionou a liderança de Deus, ali o povo questionou a palavra de Deus, ali o povo zombou de Deus, zombou de tudo que ele tinha feito até aquele momento para suprir, para cuidar, para proteger. E isso levou o Senhor à ira, e isso levou a consequências terríveis para aquele povo. Então a nossa lição de hoje, que nós aprendemos com esses capítulos, é que nós devemos nos agarrar a Deus, que nós devemos confiar na sua palavra, que nós não devemos entrar em pânico e que jamais nós devemos ser ingratos. E que nos momentos de crise, de angústia, de medo e de solidão, o que nós devemos fazer é trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós, desde o início das nossas vidas, desde o início da nossa caminhada. Lembra, se o povo tivesse lembrado de como Deus foi maravilhoso protegendo eles durante as 10 pragas do Egito, se o povo tivesse lembrado como Deus foi maravilhoso e grandioso, fazendo eles fugirem a pés secos pelo meio do mar, como o mar se fechou depois e matou o faraó e seus cavaleiros,
como Deus guiou eles de dia com a nuvem, de noite com o fogo, como Deus supriu para eles dando maná todos os dias no meio do nada, no meio do deserto, como eles tiveram sede e Deus supriu fontes de água no meio do deserto, onde eles não sabiam, não conheciam, e eles acharam ali repentinamente, quando eles clamaram, quando eles pediram. Se eles tivessem trazido tudo isso à memória, muito provavelmente esses episódios não teriam acontecido. Não teria acontecido aquelas revoltas, não teria acontecido a lepra de Miriam, não teria acontecido a terra engolindo, não teria acontecido nada disso, porque eles teriam confiado nas palavras do Senhor. Então, que isso fique de lição para nós hoje, que essa seja realmente uma palavra abençoadora para a sua vida, que Deus tem promessas lindas na sua palavra, que Ele está conosco e que Ele está com todos aqueles que clamam a Ele, que buscam a Ele, que perguntam para Ele, que querem ser submissos a Ele e que querem ter as respostas, que buscam as respostas para suas perguntas no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está assistindo e que você fique ligado para as nossas próximas aulas. Até lá!